Bom dia, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do canal. E o vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que começamos ontem e vamos até o dia 7 de novembro. Vamos fazer um pequeno resumo do capítulo anterior, que foi o capítulo 1, para depois nós entrarmos no capítulo de número 2, tá certo? No capítulo 1 nós terminamos no versículo 13. Vamos ler o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Então João, ele testifica que o Verbo, que é Jesus, estava no princípio com Deus, estava na criação do mundo junto com seu Pai, o Espírito Santo. E agora João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne, ele encarnou num corpo humano e habitou entre os homens. Está escrito lá em Isaías que ele veio, ele sentiu as dores dos pecadores, ele é, carregou as nossas enfermidades, né? Ele foi morto numa cruz do Calvário e no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está vivo, né? Resumindo também o testemunho de João Batista, vamos falar um pouquinho para entrarmos no capítulo 2, que vai ser do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Esse vídeo vai ser o resumo de ontem e ajuntando com o capítulo 2 de hoje. Vai ser 2 em 1, tá certo? 2 vídeos em um só. E amanhã nós vamos resumir o capítulo 2 e entrar para o capítulo 3. Amanhã já é 5 de novembro. Temos mais 2 dias para terminar esse estudo, amém? Vamos lá. Testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então João ele fala: Olha, glória a Jesus, eu só vim para endireitar o caminho do Senhor. Eu não sou Jesus Cristo, João estava falando, mas eu vim para endireitar, para levar os pecadores a se arrepender dos seus pecados, a se batizar, glória a Jesus, mas o Cordeiro ele vem aí, o Salvador ele vem aí. Então João deixou bem claro, ele foi primeiro do que eu. Ele é primeiro do que eu, porque ele é o Salvador. Eu só vim endireitar o caminho para ele. Preparar a esposa, que é a igreja. Preparar o povo para receber Jesus. João só fez essa missão. Certo? E no versículo 16 fala: E todos nós recebemos também da sua plenitude com a graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, se a gente for ler dos primeiros livros, tudo vai falar sobre Jesus. Todos os profetas, de Moisés até Abraão, de Abraão até José, todos vai falar do Cordeiro que é Jesus Cristo. Amém? Então esse foi o resumo do capítulo 1. Vamos agora para o capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia vieram-se a uma das bodas em Canaã da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E falando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não temos vinho, né? Não temos vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo o que ele vos disser. Jesus ele foi convidado com seus discípulos para uma festa, para um casamento. E naquela época era comum servir os vinhos inferior, aqueles vinhos que não eram muito bons.
Depois que todos estivessem já embriagados do vinho, era servido o melhor vinho no final da festa. Mas aqui foi ao contrário. Glória a Deus. Quando Jesus ele chega na festa, está lá sua mãe, seus irmãos, glória a Deus, e o vinho é acabado, o vinho se acaba. E ela fala, olha, acabou o vinho, não tem mais vinho. E Jesus fala, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Ela entende o que Jesus estava falando e disse, fazei tudo o que ele mandar. Então, eles vão, pegam a água e molham as talhas. E Jesus fala, agora levar para o mestre Sala. E quando o mestre Sala ele prova o vinho, glória a Deus, ele fala, eu já fui em várias festas, onde era servido o vinho inferior. O melhor vinho era servido primeiro, mas essa aqui é diferente, deixaram para servir o melhor vinho pelo final. Ei, quando Jesus chega tem milagre. Aonde Jesus está tem milagre. E nessa manhã tem milagre da parte de Deus para a tua vida. Amém? Vamos lá para o versículo de número 7. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala, e levaram. Então Jesus ele dá uma ordem, enche as talhas de água e leva até o mestre Sala. Eles fizeram exatamente o que Jesus pediu, levaram até o mestre Sala. E o mestre Sala, que era responsável por experimentar o vinho antes de ser servido, ele fala, essas palavras. E logo que o mestre Sala, versículo 9, logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já estão bêbados, servem o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então ele aprovou aquele vinho que foi feito por Jesus, o milagre que Jesus fez. Glória a Jesus, que ele fala para aquele homem, eu já fui em tantas festas, mas serviam o melhor vinho primeiro, mas você deixou para servir o melhor depois. Ei, vai ser servido o melhor depois. E você vai dar o seu culto de ação de graça. Aleluia, o milagre vai acontecer na tua vida antes desse ano terminar, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like. Fiquem todos com Deus.